Meu nome é Beatriz Gabriela Rodrigues de Souza e eu sou bolsista de iniciação científica com um trabalho intitulado como Bactérias bioestimulantes do crescimento vegetal e produção de batata semente agroecológica, sobre orientação da doutora Hélida Barbosa Correia, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, o EPB, Campus 2. O meu trabalho fala em si sobre a cultura da batata e a utilização de bioestimulantes do crescimento, da promoção do crescimento dessa batata. A batata Solanus tuberosa é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo, tanto na China, Índia e Alemanha. No Brasil também, a Bahia é pelo Nordeste, é um dos maiores produtores da batata. E aí, aqui na Paraíba também, já foi uma grande produtora, porém, com o tempo, esse grande cultivo veio entrando em decadência. Mas aí agora se trabalha a revitalização da batata e ela é produzida de forma orgânica, de forma agroecológica, por agricultores familiares da região. Atualmente, se tem uma crescente demanda por alimentos orgânicos e agroecológicos, ou seja, são culturas que envolvem as práticas que mantenham um equilíbrio ambiental produzido e que aí se trabalhe atividades com o uso racional de adubos que são permitidos na agricultura orgânica, um manejo de irrigação, rotação de cultura e também o uso de caudas e extratos naturais que sejam permitidos e a utilização de cerca viva. E aí todas essas medidas irão contribuir para uma melhor qualidade biológica do solo e da área, diminuindo assim o aparecimento de pragas e doenças. E aí, quando falamos de pragas e doenças, falamos também da produção da batata semente, que é um grande desafio, devido a pragas e doenças, a fitossanidade, a qualidade dessa batata semente que o agricultor recebe. Uma vez que quando a batata semente está contaminada, ela pode se disseminar por toda a propriedade e pode transmitir patógenos, doenças que irão trazer um prejuízo considerável ao agricultor. E para produzir, conseguir esses materiais, essas batatas sementes de qualidade, é aí onde entra a utilização de bactérias do gênero Bacillus, que são promotoras do crescimento vegetal. Uma vez que os bacilos eles irão competir com nutriente junto com outros patógenos e vão produzir antibióticos, sintetizando assim hormônios que estimulem o crescimento da planta. E aí ainda vão ajudar na proteção da planta contra outras doenças e patógenos. E então, com isso, o nosso trabalho tem o objetivo de promover o crescimento da batateira em estufa agrícola, avaliar a produção da batata semente agroecológica e testar isolados bacterianos do gênero Bacillus como bioestimulantes do crescimento da batata. E aí a gente vê como realmente o Bacillus ele vai agir na produção da batata semente agroecológica. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia, Fitolab, e na estufa agrícola da UEPB de Lagoa Seca, Campus 2, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. Foi-se trabalhado com o cultivo dos isolados de bacilos 001, 07, 012, 017 e 020, obtidos do solo de cultivo de batateira e do tecido vegetal de raízes e tubérculos da batata. Esses pertencentes à coleção de micro-organismos do Fitolab e pré-selecionados quanto ao potencial da promoção de crescimento da batateira. Para o tratamento bacteriano dos tubérculos, foi-se feito o cultivo das bactérias
com a utilização de placas de pedras com meio de cultura agronutriente por um período de 48 horas. E aí, após esse período, as células foram coletadas da placa e foram suspendidas em solução salina a 0,85%. Após essa concentração bacteriana, foi ajustado para 1 vezes 10⁸ ml por microlitros e foi feito o tratamento bacteriano dos tubérculos, que aí os tubérculos foram tratados, foram desinfestados em uma solução com hipoclorito de sódio a 1% no período de 8 minutos e lavados com água corrente e secados em temperatura ambiente. Após desinfestados e secos, esses tubérculos foram imersos na solução bacteriana num período de 10 minutos. E aí também foi feita a imersão da testemunha em solução salina de 0,85% e após os tratamentos desses tubérculos, eles foram secos em temperatura ambiente e foram plantados em duas formas, que foi no solo e no substrato. A avaliação de promoção do crescimento da batateira ela foi cultivada em solo e substrato, sendo que o solo foi feito o plantio do tubérculo com em média de 2 brotos em vasos de 5 litros. E então, se foi o solo utilizado foi de uma propriedade de um agricultor produtor de batata. E nesse solo foi feita a adubação de fundação, composta por humus de esterco bovino, cinza e pó de rocha. O experimento foi mantido na capacidade de 80% e após 60 dias foi feita a colheita e avaliação. Já para substrato, foi feito o plantio dos tubérculos com em média de 2 brotos em vasos de 1 litro. E o substrato foi composto por cama de aviário penevarada, humus de esterco bovino, pó de coco lavado, calcário e areia lavada. A irrigação foi realizada e mantida também a capacidade de campo a 80%. E com 40 dias foi feita a colheita para a avaliação. Tanto para o substrato quanto para o broto, foi avaliado os parâmetros de número de folhas, hastes, tubérculos e estolões, e a massa dos tubérculos e da parte aérea e a altura da haste principal. Foi feita a análise estatística, foi realizada com software e os resultados submetidos aos testes de anormalidade dos resíduos e a homogeneidade da variância. Os dados com distribuição normal e homocedastricidade foram submetidos à análise de variância na ANOVA e foi feito os testes F para 0,05 com as médias comparadas aos testes SCORS 0,05. Após a análise estatística, notou-se que as batateiras cultivadas no solo não houve diferença significativa nos parâmetros avaliados, tanto o número de folhas, hastes, tubérculos e estolões, e a massa dos tubérculos e a altura da haste principal, e que o isolado 001 diminuiu a massa aérea em 88%, como podemos ver aqui na tabela, que, comparando a massa seca com a testemunha, a 001 foi uma das menores com produção de massa aérea. Assim como também para as cultivadas em substratos, nenhum isolado influenciou no crescimento da produção, com os parâmetros avaliados de folha, tubérculos e massa dos tubérculos. Assim que, tanto para substrato quanto para solo, foi-se mantido uma nutrição e irrigação que podem ter suprido o efeito do bacilo. Concluindo-se que os isolados de bacilo não promoveram o crescimento da batateira, e ainda mais que o isolado 001 prejudicou o desenvolvimento da massa aérea.
Então, sugerimos que novos testes sejam realizados em condições de estresse nutricional e hídrico, onde o efeito do bioestimulante possa ser mais evidente. Obrigada pela atenção.